Boa noite a todos. Boa noite. Antes de eu ler o livro dos Espíritos, nós estamos na questão 265, que é a escolha das provas. Eu, esses dias, olhando a página da associação no Facebook, eu vi um texto, um acontecimento que ocorreu. Na verdade, esse texto foi publicado na fanpage, né, da associação, dia 25 de abril de 2013, mas o fato é um pouco mais antigo. Chama As Escolhas Certas, e ele vem de encontro com as escolhas das provas. E eu gostaria de dizer que o protagonista desse texto sou eu. Já estou sendo extremamente sincero. Foi um fato que me ocorreu de uma experiência e depois uma orientação do meu irmão Benedito. Valia a pena, né? Oi? E valia a pena você. Não, valeu a pena. Valeu a pena porque eu estava lendo o texto e ainda faz parte do meu contexto, né, da história, da minha história, mas ao mesmo tempo ela faz a gente refletir sobre as escolhas das nossas vidas, as escolhas certas, que vem de encontro com o que nós estamos estudando no livro dos Espíritos. Um jovem médium que percorria os caminhos da espiritualidade, certo dia se encontrava aborrecido, chateado e pensativo. Passado alguns instantes de suas reflexões, sentiu a presença de seu amigo espiritual. Então o orientador, preocupado com seu tutelado, perguntou: meu filho, o que te preocupa tanto? O jovem então começou a falar das suas preocupações materiais, espirituais, familiares, entre outros assuntos. Assim que o jovem acabou de desabafar, seu mentor espiritual começou a orientá-lo. Mal tinha começado a falar, e o jovem, num ato de fúria e rebeldia, disse: eu já sei o que você vai falar. Já estou cansado das suas argumentações e orientações. Com um sorriso nos lábios, que já lhe era peculiar, e um olhar sereno, o amigo espiritual então disse: meu filho, na vida, escolhemos os papéis no qual queremos atuar. O meu papel é de orientá-lo no caminho do bem, do amor, da paciência e resignação. Este é o papel no qual eu escolhi para mim. O jovem, então atônito, sem respirar, continuou ouvindo seu mentor, que prosseguia: se caso você escolheu o papel de reclamar, se queixar, torna-se um problema seu. E continuou falando: na vida temos a oportunidade de escolher no palco da criação a maneira como vamos viver, sentir e agir. Cada qual é o protagonista de sua própria história. Se caso você escolheu essa maneira de encarar a vida, se responsabilize por suas escolhas. E finalizou dizendo: infelizmente, a maioria das pessoas são infelizes por não aceitarem sua realidade, fantasiando situações que só venham gerar certa acomodação, inércia e paralisia espiritual. Se esquecem que são construtores de seus próprios destinos, e se soubessem que cada pequeno pensamento, sentimento e ação no presente são capazes de construir o futuro. Se você quer saber como será a sua vida futura, analise o que pensas e sentes no exato momento. O jovem, então, assustado e pensativo, mudando rapidamente seu humor, disse: realmente é melhor eu mudar minhas ações. Bom, eu continuo teimoso. Eu acho que naquela época eu era rebelde, hoje eu sou teimoso. Eu mudei da rebeldia para a teimosia. Porque
A gente, quando é jovem, a gente é revoltado, né? Frustrado. E depois que vai amadurecendo, fica teimoso. Eu gostaria de dizer dentro desse texto, vir de encontro o que nós vamos ler, o que nós estamos estudando, é que para deixar claro a todo mundo que a gente acha que tudo é predeterminado, que nós temos que passar por isso, que a situação tem que ser daquela maneira. Nós temos a escolha de como nós queremos passar por tudo isso. E aprendi um pouco nesses anos de convivência com o irmão Benedito e com outros espíritos, até um pouco mais com ele, porque tem um pouco mais de contato. Não adianta a gente reclamar, se queixar, não vai mudar a situação. Não vai mudar nada da nossa vida, da nossa existência. O que muda é a nossa maneira de pensar, o que muda é a nossa maneira de sentir. Se eu passar a cultivar outros hábitos que sejam salutares, benéficos, né? Eu estou falando isso porque eu tenho ainda esse vício de reclamar, de me queixar, e principalmente quando você pega em crise, né? Como todo mundo está passando e sente isso de uma maneira ou de outra, é interessante que quando eu li esse texto, e um tempo atrás, o próprio Benedito me disse, olha, se você ficar alimentando essa crise sobre esse olhar interno seu, dessa maneira, de forma que no qual você entra em sintonia com a vida, somente com a vida material, realmente você está fadado à infelicidade. E aí então eu mudei um pouco essa minha ótica. Comecei a cultivar bons pensamentos, sentimentos mais valorosos, comecei a entrar em mais oração, em mais sintonia, e realmente eu percebi que a minha vida, ou a forma de encarar, ela ficou mais leve, e a situação melhorou mesmo, e vai melhorando a nossa situação, seja ela espiritual, emocional, que é em primeiro lugar, e depois ela se reflete até mesmo na vida financeira, na vida material nossa, né? Então a gente tem que mudar um pouco a nossa ótica de enxergar e de sentir as coisas. É extremamente importante isso. E faz a diferença. É incrível, mas faz a diferença. Então eu contei essa história, ela é simples, mas que de quando em quando serve para mim, que estou encarnado, que tenho as minhas dúvidas também, as incertezas, as dificuldades da vida, de sempre estar me corrigindo, de estar mudando, porque realmente, se você entra nessa sintonia, nós entramos numa frequência tão pessimista, mas de ódio, né? Ódio, violência, mau humor, aí vem mau humor, vem irritação, sabe? A gente perde o estímulo, perde a vontade, então tudo começa conosco, tudo começa conosco. Então foi um texto que veio aí a calhar. Não posso dizer a vocês que estou 100% melhor, mas eu acredito que uns 2, 3 estou um pouco melhor, mas eu preciso mudar também a minha teimosia e cultivar isso, porque é extremamente importante e benéfico para que a gente possa sentir um pouco de alívio e paz nesse mundo terreno e no qual nós vivemos. Porque não adianta reclamar, se queixar, entrar nessa sintonia de crise, não vai mudar nada. Não vai mudar. A gente tem que trabalhar, levantar cedo, orar, aprender o exercício de ser feliz, de estar em paz, porque é um exercício. É um exercício. E vou dizer mais, o resultado ele é muito rápido. O resultado de sentir bem é muito rápido. E aí a gente percebe que estar bem, ele é um estado de espírito que independe do estado material. Que independe do estado material. Eu estava vendo o noticiário agora à tarde, né? E por que eu estou dizendo isso? 2 indivíduos, um juiz federal de Campinas, está afastado porque está em estado depressivo, não consegue ter o domínio das próprias emoções, dos próprios pensamentos, pegou uma arma, um calibre 12 e um revólver,
e simplesmente deu um tiro na cabeça do cachorro dele e não matou as outras pessoas porque houve uma intervenção a tempo. Aí a gente fala, mas um juiz federal, que ganha bem, é um sujeito de 44 anos, 44 anos, né? Mora num condomínio fechado, uma bela de uma casa. Então, se a gente parar para analisar, tem de tudo. Deve ganhar um bom salário, tem prestígio social, né? Mas ele não está bem com ele. E quando a gente não está bem, nada disso tem valor. E o outro caso é do dentista, que por se sentir aí lesado, né? Por causa da concorrência, ele resolveu eliminar os concorrentes. Matou acho que uns 6 ou 7, literalmente, né? Ele foi descoberto hoje. Então, não é isso? Então, o que eu quero dizer, que eu falo assim, olha, são pessoas que estudaram. Você fazer um curso de odontologia, principalmente se for pago, é um curso caro. É um curso caro. Então, ele não pode dizer que o indivíduo não teve valores, educação, mas não soube educar as emoções. Não soube lidar com as emoções. Então, independente do cargo, da posição social, independente, pessoal, independente, o que nós precisamos ter é paz de espírito. E ter paz de espírito é uma escolha da nossa parte. Eu preciso estar bem comigo, porque senão nada disso que eu tenho na vida material, eu vou saber aproveitar, e não vou saber aproveitar. No Barral, que é um hospital psiquiátrico em Itabira, a gente conversando com um amigo da casa aqui, ele disse assim, Eduardo, você não sabe o que tem de empresários, pintores, artistas, internados lá, médicos, advogados e outros de outras profissões, internados lá, internados. E gente famosa, 2, 3, 4 meses, porque perdeu o equilíbrio, entrou na insanidade. Então, o dinheiro não nos previne para esses acontecimentos, não nos previne. O que nos previne da loucura, da insanidade e do desequilíbrio é a nossa busca espiritual. É a harmonia, é a paz, é a tranquilidade, é a educação dos nossos sentimentos, é o trabalho voluntariado, é o autoconhecimento. Isso sim nos previne, e a escolha. Vocês vão dizer para mim que isso estava no trajeto? A gente leu no Livro dos Espíritos que nem tudo está no trajeto. Alguns acontecimentos sim, outros não. Então é escolha. Nós temos que ser o protagonista da nossa história e temos a rédea da nossa vida sobre as nossas mãos, sobre a nossa tutela. Porque senão, ter um bom carro, um bom emprego, um bom salário, isso não é resultado para nos prevenir de uma insanidade. Não é. Augusto Cury fala isso, educar as emoções. Né? Educar as emoções, ele fala muito, né? É o que mais fala, o psiquiatra, que fala muito. Para não chegar a esse ponto, né? Para não chegar a esse ponto. E provação vem muita, né, gente? Umas pessoas. Não, e não é, olha só, nós vivemos num mundo de aflição. Nossa. É um mundo de mazelas, é um mundo de dificuldade, é um mundo de provas e expiações. Todos nós estamos sujeitos. Eu contei essa história para dizer que todos nós estamos sujeitos. Eu não estou isento disso. Até porque eu li uma mensagem no qual eu sou o protagonista. E se eu não mudar o meu pensamento, o meu sentimento, eu sei que eu vou me auto-obsedar. Eu vou me perturbar, eu vou me desequilibrar. Automaticamente eu poderei guarida a sintonia de irmãos que se assemelham comigo, na mesma faixa vibratória. É um esforço nosso. É um mérito nosso, é um trabalho nosso. E é um trabalho nosso, árduo de se conhecer. Aí a gente não pode dizer, porque Deus quis assim. Deus não quis nada. Esqueçam Deus.
Deus nos dotou de livre-arbítrio. Deus não quer a nossa infelicidade. Deus não quer a maldade, a guerra, a fome e outras coisas mais. Isso é o nosso livre-arbítrio. É escolha. São decisões que nós tomamos. E depois nós vamos ter que arcar com essas escolhas. Isso é aprendizado. Então, quando a gente pega a doutrina e nós começamos a estudar essa ciência espiritual, isso fica muito claro na nossa vida. E mais claro ainda que a raiz disso está no pensamento. Está nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E nós ainda precisamos educar os nossos pensamentos para educar os nossos sentimentos. É um processo de autoconhecimento. Porque no mundo nós vamos encontrar inúmeras aflições, inúmeras mazelas, estados ainda de ignorância da nossa parte, daqueles que nos cercam, e para que a gente não crie escândalos no qual a gente se sinta com vergonha do próprio escândalo, né? Do próprio escândalo no qual a gente comete um ato de fúria, de ira, de irracionalidade, por questões de segundos, minutos, que sejam, nós precisamos nos conhecer para vigiar o nosso pensamento e o nosso comportamento. Porque o gatilho, como diz Augusto Cury, para a fúria, ele é muito rápido. O gatilho para a irracionalidade, ela é extremamente rápida. Porque no qual eu não consigo pensar. Se eu não consigo pensar, eu não tenho razão para poder me podar, para poder me controlar. Para eu não cometer qualquer insanidade, e aí posso ser o alvo de escândalo. Né? E nós estamos vendo isso hoje em todos os setores. Na hora do almoço eu vi uma explosão de um técnico, numa entrevista que foi algo assim, por uma coisa muito pouca. Um técnico de futebol. Eu vi, Eduardo, hoje aconteceu um episódio comigo, e eu levar meu sogro fazer um exame. Na porta do prédio dele tem uma vaga que só mora idoso lá. O maior negócio é montar uma funerária na frente, porque só mora acima de 90 anos. Usaram a vaga de idoso. Cheguei lá pegar ele anda já muito mal, com dificuldade. Para pôr ele no carro, um sacrifício, a vaga ocupada. Chego na porta da clínica para descer, é difícil, colocamos dentro da clínica, dá a carteirinha do plano de saúde, espera 40 minutos, a moça fala, não é nessa unidade o exame, vai ser na outra unidade. Ai. Coloca ele no carro, chega na outra unidade, tem que subir uma escadaria com ele, sobe a escada, está com dificuldade, carregando. Eu já entrei a 1000 por hora. Mas já descarreguei um caminhão de melancia na moça. A gente faz isso. A moça, não, senhor, calma, eu vou ver aqui o que está acontecendo. Ela vira e fala, quem é fulana de tal? Era minha sogra. Então eu liguei para a senhora, ontem expliquei tudo, que era nessa unidade, né? Meu Deus do céu. Eu pedi 1 milhão de desculpas para a moça. Ainda na porta ali da clínica, ali, na vaga de idoso, estacionou 2 motos para conseguir pôr o carro lá. Eu não consegui estacionar. Não, é difícil. Manter equilíbrio. Quer dizer que eu entrei a 1 milhão por hora. Não é fácil manter o equilíbrio, é um exercício. É um exercício de você estar se conhecendo para poder se controlar. Mas eu pedi desculpa lá, moça, não adiantou nada, porque parecia que... Porque o que acontece? Depois de você ter jogado toda aquela adrenalina, você jogou toda aquela adrenalina em forma das suas vibrações mentais e emocionais. Aí a gente se sente exaurido, né? Porque depois que você jogou tudo, primeiro ela só foi o bode expiatório das vezes do nosso lixo psíquico, né? As pessoas geralmente a gente acaba descontando, eu transferindo ou projetando nas pessoas as nossas frustrações e a nossa revolta. Depois que a gente joga tudo isso para fora, além de ficar mal fisicamente, porque você gera todo um estado de tensão, tem a questão, aí depois tem a questão emocional, tem a questão da consciência,
Não, né? Porque a consciência da gente pesa, né? Moralmente você fala, acaba pesando, né? A gente se sente envergonhado. E por último, a questão vibracional, né? Porque a descarga, toda essa sintonia, toda essa força, né? Mas eu acho que é importante a gente aprender com isso. Não tenha quem não erre, que não vai acontecer, porque com todos nós acontece. E vou te contar um fato que eu já contei aqui. Quando eu morava na casa da minha mãe, tinha um sujeito que ele continua ainda estacionando o caminhão dele. Então, para você sair da garagem, você não vê nada, nada. E aquele dia, eu acho que eu acordei para a virada, né? E aí, no desviar do caminhão, o outro vizinho tinha colocado aqueles tambores de caçamba, né? E deu uma pancada ali, mas enorme, traseiro do meu carro. Ó, você imagina que o vizinho, eu acho que até para as próximas gerações, mas assim, que eu pude fritar, para não falar qualquer outra coisa pior. E aí, rapaz, bati um carro, ele descia, aí o vizinho saiu e eu fulminando. Mas a culpa não era dele, era minha. Aí ele veio me pedir desculpa. Aquilo foi um tampo de luva de pelica, porque eu falei, na verdade, ele não estava errado, ele estava no espaço dele, né? E aquilo, rapaz, eu fiquei com tanta vergonha que eu não cheguei a verbalizar, porque deu uma respirada, porque eu já me conheço. Porque se eu falo, eu não paro mais. Aí a coisa vai longe. A gente vai aprendendo a lidar, né? Mas eu fiquei com uma vergonha de mim, rapaz, porque ele veio todo singelo, tudo sem jeito. Olha, você bateu, desculpa, como que é? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí o Benedito me cutucou e falou assim, ó, tá vendo? Né? Agora a gente precisa educar os pensamentos, os sentimentos. Isso, com 1 milhão de vezes, mas... Isso faz parte. E é 1 minuto, não sei É um como você minuto, perde. Outra vez eu peguei uma estrada de terra e não tive paciência de esperar o caminhão subir. E estava chovendo, barbaridade, fui atravessar ele e a hora que eu, passando ele, meu carro encravou, porque eu peguei uma toleira desse tamanho de lama. E isso que eu tinha feito prece. E do lado tinha um rio. O Benedito falou assim, vou dizer uma coisa a você, você só não caiu no rio, porque você rezou antes. E aí, João, eu fui descer do carro, eu todo cheirosinho, minha canela, pra cima do joelho, aqui eu tinha barro, tudo quanto é lugar. Eu fiquei uns 40 minutos, quase uma hora ali. Perdi o dia inteirinho, porque tinha tanto barro. Né? Então a impaciência, a intolerância, né? A imprudência faz a gente pagar um preço alto. Mas hoje tem uma sequência, né? Então a vida é assim, a gente aprende, a gente vai amadurecendo, é teste. Teste de paciência. É teste. Você pediu paciência, não foi? Então veio o teste. É teste. E estourou a moça, coitada. É teste para cardíaco. É verdade. É que nem quando a gente está com muita pressa e todos os faróis fecham, né? Você fala, não é possível. Todos os faróis têm que fechar, né? Mas tem situações, eu vou te contar uma outra. Eu estava saindo e eu precisava, era de uma certa urgência. E aquela hora, o Benedito, ele me segurou e começou a conversar com a minha mãe, mas assuntos que não eram peculiares dele. E ela também estranhou. Porque geralmente, numa conversa, existem outras, geralmente uma orientação, qualquer coisa assim, e ela estranhou muito. Aí a hora que acabou, ele disse assim, olha, nós seguramos ele porque o momento que ele ia sair era para ocorrer uma batida. E a hora que eu saí, que eu peguei a Bidonajar, tinha ocorrido uma batida, eu parei para perguntar e tinha dado mais ou menos uns 40 minutos. O tempo que eu fiquei, que ele ficou conversando. Então ele falou, era para acontecer com ele. Então nós seguramos
que acontecer assim, nós evitamos porque não precisaria estar passando. Por algum fator, não sei. Não é privilégio isso que acontece com todos nós. Um pneu furado, um carro que quebra de repente, ou uma situação de se atrasar, que a gente, às vezes, não é sempre meticuloso. E aí são situações que às vezes, nos poupam de futuros sofrimentos. Então, a gente tem que agradecer sempre. O teste da paciência. Porque isso faz parte. Mas eu E a escolha? Eu vi que tem hora que eu não tenho, que eu explodi. Mas a gente está tentando, você vai conseguir. A questão 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que precisa suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Então, na maioria das vezes, né? É segundo a nossa própria natureza, segundo as nossas imperfeições, então é colocada essas provas, para que a gente possa evoluir. No caso, por exemplo, a questão de se lidar com espiritualidade é passando por isso, então não se sinta desanimado ou desencorajado. Quando a gente começa a se espiritualizar, a gente passa por essas às vezes, provas, testes, e isso faz parte. Esse processo de se conhecer faz parte, né? É assim que a gente se fortalece e se conhece. O importante é ter humildade de reconhecer. Tendo a humildade de reconhecer que errou, e pedindo perdão, que aquilo é sincero, você já quebrou a lei de causa e efeito. Outra coisa muito importante, quando a gente se perdoa, você quebra a lei de causa e efeito. Quando você percebe que você errou e você tenta resolver, e aquilo é verdadeiro, na verdade você não precisa ter que acertar com a sua consciência se você está fazendo isso de uma forma sincera. Isso é o fundamental, né? Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar nas tentações da fortuna e do poder. Cada um acaba escolhendo ou passando por essas expiações. Ah, mas o poder e a fortuna é um processo expiatório? Sim. E dos piores. Na questão 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, né? Por exemplo, o vício de você nascer numa família no qual tem o culto ao vício do álcool ou qualquer outra drogadição, né? Muitas vezes a gente escolhe para se testar. Ah, podemos? Sim. Muitas vezes sim. É claro que nós não vamos precisar passar por todas as provas, né? Na verdade, aquele que adquire um caminho reto, aquele no qual consegue se vencer, ele consegue buscar o seu processo de espiritualidade, entender as leis espirituais. A gente não precisa passar por todas as provas, todas as experiências, não necessariamente, né? Algumas sim, algumas a gente pede, outras são impostas por um processo expiatório, e outras uma própria provação, né? Quantas vezes existem espíritos que renascem com espíritos moralmente falidos para poder ajudá-los, mas ao mesmo tempo de ajudá-los, também você tem que vigiar para não ser influenciado por aquele vício, pelas mazelas daqueles espíritos. Porque uma vez que nós estamos encarnados, todos nós, mesmo que sejam espíritos mais evoluídos, ainda existe o processo da matéria, das leis biológicas. Então não é fácil você vencer. É um processo que você precisa trabalhar isso sempre, né? Então quando a gente acha que os missionários tiveram uma vida fácil, eles não tiveram uma vida fácil, com eles próprios. A gente pega a história do próprio Chico, né? As dificuldades que o Chico tinha, quantas vezes ele teve vontade de ceder para fazer os gostos no qual ele queria, ou mesmo a parte financeira. E é um espírito missionário. Então, quando a gente está encarnado, claro, a gente sofre a influência desse meio carnal, não tem como. Por isso que a gente precisa alimentar a nossa alma. Orar é buscar, é a respiração da nossa alma, é o alimento da nossa alma. Se espiritualizar é o alimento da nossa alma. Se conhecer é o alimento da nossa alma. É como aconteceu com o João, né? O João narrou o fato dele aqui, o acontecimento, mas é autoconhecimento.
conhecimento, quer dizer, e ainda compartilhou com todo mundo. A coragem de compartilhar com todo mundo. A humildade de reconhecer e a coragem de compartilhar. Então ele está confessando. E ao ato de confessar, isso já dá um grande passo, uma grande vantagem. Porque venceu o orgulho. Né? Venceu o próprio orgulho. Porque você já entendeu que você não está competindo com ninguém, a não ser com você próprio. Competição não é com ninguém. É com a gente, da gente se sentir melhor. Você está bem com você mesmo. Então, na verdade, todas as provas e as expiações sempre é para a nossa evolução e a nossa melhora. Mesmo nos processos que fazem com que a gente sinta dores físicas e morais. Questão 265. Se alguns espíritos escolheram o contato com isso como prova, existem os que escolhem por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto. Quer dizer, alguns pedem algumas provas que vão gerar dificuldades. Outros pedem para nascer naquilo que alimenta as suas paixões. Então ele está perguntando se pode acontecer, né? Eu quero nascer em tal lugar, em tal condição. Isso pode acontecer, né? E a resposta: para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais, aos seus prazeres materiais. Um espírito pode pedir, né? Ele pode. A resposta: sem dúvida, mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. Então pode, quer dizer, você quer vir nessa condição, né, de uma vida material que vai te dar uma certa acomodação, que vai fazer com que você não se desenvolva moralmente, né? Pode, mas é o que ele diz, né? É para aqueles que têm um senso moral muito pouco desenvolvido. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, quando a gente tem um senso moral mais desenvolvido, a gente vai pedir para passar pelas dificuldades. Não tem como. Mas eu vou pedir. Quer dizer, eu pedi. Pede. Não tem como. Porque uma vez que você está fora do corpo, a tua consciência dilata. Você sabe quem você é. Você sabe das tuas falhas. Você sabe da oportunidade que você teve e não aproveitou. Que você jogou fora a reencarnação. Teve tudo para se vencer, né? Para ficar aqui, descartar a tua consciência com aquela pessoa, passando aquelas provas de dificuldades, de sacrifício, de renúncia. E você abandonou o barco, você se auto-abandonou. Então a gente tem que trocar um pouco a nossa ótica de sofrimento, de prova, de expiação. Achar que não estar nessa terra e não passar por nada, gente, não viveu nessa terra, porque esse planeta é um planeta de provas e expiações. Achar que tem uma vida cômoda, omissa, né? Não errei, mas também não acertei, né? Achar que isso é ter uma vida exemplar, de forma alguma. Uma vida exemplar é você ter que lidar com o seu orgulho, com o seu ego. É você ter que lidar com alguém que te cutuca. Alguém no qual te cobra, exige. E que você tem que ter uma grande dose de tolerância, de paciência, de fé, de amor. É a mesma coisa você pedir para a Madre Teresa de Calcutá, que ela tinha uma grande noção disso, dela se isolar. Por que ela foi uma freira que não se isolou? Porque ela sabia que o papel dela não era ficar no isolamento, mas sim lidar com as circunstâncias difíceis da vida, porque era lidar com ela. Ela sabia disso. Como a irmã Dulce também. Santa Teresa também. Santa Teresa também. Então não é você se isolar do mundo, se isolar das pessoas, né? Você ficar no seu castelo ilusório, achar que você está tendo uma vida exemplar. Vida exemplar é você passar pelas provas, é você passar pelas dificuldades e não se corromper. E não se corromper. Se isola, tem função também, né? Olha, na verdade, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem função nenhuma. Não tem função nenhuma.
E vou dizer o porquê. Porque para você saber se conhecer, não é se isolar, mas é você se conhecer no convívio social. No convívio social, né? Eu vou contar a história de dois monges. Certa vez tinha uma mulher que estava atravessando um rio e ela começou a se afogar. O monge, você sabe que os monges não podem conviver com mulher, tocar em ninguém, não é isso? O monge foi lá e salvou ela. Salvou ela e ajudou ela a atravessar. O outro monge começou a reprimir aquele que tinha, censurar aquele que tinha. Então aquele que tinha ajudado olhou para ele e disse o seguinte: olha, eu ajudei ela e larguei ela na outra margem e ela não estava na minha mente, mas ela está na sua, que no qual me reprime, que no qual me censura. É a mesma coisa da mulher que ia ser apedrejada. Você censura o fulano, mas que na verdade você está se censurando. Você que está pensando nisso. É você no qual está com esse sentimento, esse olhar diferente. Então a grande caridade e o conhecimento profundo, Cristina, é você lidar com você, não é se isolar. Porque o que adianta eu me isolar do mundo e não ter contato com os pobres, com os excluídos, com os difíceis, com os leprosos, os assassinos, os estupradores? Porque eu preciso lidar com as minhas emoções, é a educação das emoções. Como é que eu vou amar um assassino, não é? Como é que eu vou amar alguém que no qual muitas vezes a gente chama lá, é o indivíduo que está drogando, é um indivíduo que, não vou ajudar. Quer dizer, não é isso, é você lidar com você mesmo, você está com o próximo, é você lidar com você, com as suas emoções. Né? E não se isolar de maneira alguma. Porque se isolar é um processo assim, é você com você. Tá, mas e o teste? O teste é a sociedade. O teste é a sociedade. Como é que eu falo de amor aqui, eu falo de paciência, eu falo de caridade, né? Se eu não exercitar isso lá fora? Se eu não exercitar isso com aqueles que me procuram? Madre Teresa diz o seguinte: o amor, para você sentir, é um sentimento que tem que chegar a doer. A doer em nós. O que ela quis dizer é você sair, é um sacrifício. Você está doente, você não está emocionalmente bem, mas é você sair de você e dar para o outro um pouco de esperança. É isso que ela quis dizer. Quantas vezes a gente não tem vontade de falar com ninguém porque não está bem, e a pessoa te manda um recado, ou a pessoa te liga, ou a pessoa te manda uma mensagem, e aí você fala: eu tenho vontade de não responder. Poxa, mas no sábado, no domingo, né? Mas a dor não tem hora. Como é que eu vou falar de amor se eu não... Eu estou falando de uma simples mensagem, eu não estou falando de sair da minha casa, né? De sair da minha casa para acolher alguém. Se eu não faço isso numa simples mensagem que alguém está pedindo um help, não é? Isso acontece muito. A gente às vezes está no domingo na casa assim, a pessoa liga para assim: Clóvis, por favor me ajude. Fulano está assim, sabe? Às vezes depois eu me questiono: meu Deus, quem sou eu para ajudar essa pessoa que está toda necessitada assim? Aí você fala assim: bom, eu sou eu. Mas eu tenho meus companheiros que me ajudam, e com certeza se eu pedir, fizer uma prece, eles vão lá contigo. E isso é verdade, isso acontece mesmo. Então a gente se acha tão pequenininho na hora de fazer alguma coisa, uma prece para aquele que está lá longe. Mas na realidade, quando você pensa em Deus, pensa em Jesus, e você sabe que você tem seus companheiros para trabalhar junto com você, eles vão lá. Vão lá, sim.
nada. Então essa é a grande prova, esse é o grande sacrifício nosso. Tem muitos monges, tanto no Oriente, como a madres que se clausuram, né? Que dizem que a oração, que principalmente a oração que elas fazem, chega, serve. Olha só, a oração dela chega para qualquer situação, né? Mas não é, o que eu falo de reforma, o que eu entendo de educação e de reforma, na verdade é o contato afetivo, né? É o contato afetivo. Se você pegar o Dalai Lama, você vê ele no mundo inteiro, com pessoas, e na verdade é o contato, né? É esse contato que a gente tem que ter. Ajuda as orações delas, ajudam, não estou dizendo que não ajudam, né? Mas o sacrifício mais agradável a Deus, Cristina, o sacrifício mais agradável a Deus, não é você se isolar sendo um indivíduo capaz de ajudar na sua parte intelectual e moral. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. É a gente ir até o necessitado, e não se isolar do necessitado, e não se isolar da ocasião, e não se isolar das influências. Ao contrário, a gente só se conhece estando no meio delas. Como é que eu vou me testar? Estando no meio delas. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Você imagina se a gente tem um Chico Xavier, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, uma Mahatma Gandhi, isolados do mundo. Isolados do mundo, com um potencial enorme. Um potencial intelectual, emocional, moral. Quanto que nós perderíamos de ensinamentos? Quanto que nós perderíamos? Então não podemos, tem que ter coragem. Você pega o Martin Luther King, que deu a vida, tomou borrachada, apanhou, foi morto. De um modo pacífico, manso, não se isolou, não se entregou, seguindo os mesmos caminhos de Mahatma Gandhi. O quanto que ele deixou um legado, quanto eles deixaram um grande legado de esperança, de fé, de amor, de exemplos. E através disso, o exemplo arrasta, é o exemplo que arrasta. Se a gente não tiver educadores aqui, nesse planeta, junto conosco, enfrentando esse meio, esse vale de sofrimento, de aflição, a gente não vai aprender a amar ninguém. Não vamos aprender a amar. A gente só aprende a amar graças a eles, que deram a vida, que se sacrificaram, que renunciaram, que amaram ao extremo, que amaram de uma forma doída. E como eu falo de forma doída, é se sacrificar. Eduardo, Fazer diferente. não pode ser uma escolha deles viverem assim, cada evolução que ele tem, cada um tem a sua evolução. Sim. O momento dele é esse. Pode ser. Eu não estou dizendo que não aprenda algo. Eu não quero dizer aqui que não aprenda. Não quero dizer que não aprenda algo. Que não é viável, não seja viável. Cada um tem a sua escolha. Mas quando a gente passa a entender, né, que qual é o ato de sacrificar realmente? Trabalho no bem, né? Trabalho no bem. Agora você consegue realizar um trabalho no bem se isolar? A oração é importante? É importante. Eu não estou dizendo que não seja, mas a realidade, o exemplo fala muito. Porque as pessoas estão olhando o que o outro está fazendo. As pessoas estão filmando lá o que o outro está fazendo. O que ele está fazendo? Esses dias eu vi um vídeo no Facebook que, na rede social, me emocionou muito. Uma menina que viu um senhor de idade, com frio, ela tirou o agasalho, mas ela teve uma crise de choro tão profunda, mas tão profunda, e foi filmado aqui, porque ela entrou numa crise de choro profunda. Porque ela deve ter se colocado no lugar daquele senhor, da dor, e aquela crise de choro para mim é aquela dor de moral, de consciência, que dói quando você vê alguém caído e ninguém fazer nada. Como pode um mundo assim? Aquele ato, pode ter certeza que muita gente se emocionou, não só eu, muita gente se emocionou. E ela fez de uma forma, você percebe que é uma forma espontânea, natural, não há nada. O choro é tão convulsivo, é tão dolorido dela, que ela sai de perto do Senhor. E isso não nos marca? Isso, a imagem, ela fala muito para a gente.
ela marca, ela fala demais, a emoção fala demais, ela toca no nosso coração. Fotografia, quando a gente vê uma foto, a imagem não toca. O que remete àquela fotografia, o que passa de sensibilidade. Dá uma olhadinha lá, vê se está tudo bem. A sensibilidade, as emoções, a imagem fala, o quadro fala. Você imagine algo filmado que é tão espontâneo. Eu fico imaginando Jesus, fico imaginando Chico, que não tinha oportunidade de ver, de conhecer, Maria Teresa, irmã Dulce, num ato singelo, num ato de amor que devia emanar luz, que devia sair do peito dela jatos e jatos de luz, de amor. Quem estivesse do lado era curado, era aliviado, ficava extasiado. Agora você imagina com Cristo. E isso é importante as pessoas acharem, né, que a oração, por você estar, vamos dizer assim, num lugar específico ou numa situação, né, favorável a fazer essa oração, ela é diferente de, sei lá, você está no meio do seu dia e de repente você tem que parar, faz e faz naturalmente, não está em lugar nenhum. As mãos que ajudam, segundo Maria Teresa, elas são mais poderosas do que a da oração que sai dos lábios. Isso é Maria Teresa de Calcutá. As mãos que ajudam são mais poderosas das orações que dos lábios saem. Paulo dizia que fé sem obra é fé morta. Não adianta eu professar uma fé, uma religião, se eu não coloco ela em ação, se eu não coloco ela em amor, em serviço, ela não é nada. Então as mãos que ajudam têm muito mais força do que a oração. Muito mais, porque é a manifestação do amor. A caridade é a manifestação do amor. E os indianos amam, ainda hoje, eu fui lá em Calcutá, eu vi o quartinho, a simplicidade do quartinho, proibido a gente ficar perto, né? Mas é um quartinho, uma cama que seria quando eu dormia, a Teresa. E é assim incrível, porque mesmo hindus, como eles A venera. têm por esperança católica, né? Ela Porque, tem um tapa, né? porque na verdade, né, ela não é católica. Ela é muçulmana, ela é hinduísta, ela é judaica, ela é tudo, ela é a religião do amor. É o que o Gandhi falava, eu não sou hinduísta, eu sou muçulmano, eu sou judaico, eu sou católico. Minha religião é a religião do amor. Tanto é verdade que você falou, que você citou aí vários nomes, e não citou nenhum nome de nenhum anjo. É porque assim, é claro, se a gente pegar o Dalai Lama hoje é um indivíduo que representa muito bem o budismo, né? O trabalho que ele faz, a forma como ele atende as pessoas, o carinho, a felicidade, a tolerância, né? Então, ele representa bem o budismo, né? Ele faz um trabalho de frente extremamente importante. Ele não se isolou, o Dalai Lama ele não se isolou, né? Na verdade ele tinha uma missão muito mais do que o isolamento, né? de levar o budismo. Não estou dizendo, a religião budista é extremamente importante, porque eu não conheço uma religião que trabalha tanto a mente, e é importante o processo meditativo, eu não sou contra, viu? Não é isso. Não é a questão de ser contra aquilo, não. O processo meditativo é um processo de oração. É extremamente importante, porque leva ao autoconhecimento. Agora, a gente não pode se isolar das circunstâncias, do mundo, das pessoas, né, por medo de errar, por medo de falhar. Olha, Deus, você pode ver isso no livro dos Espíritos, ele vê a intenção, ele não vê o ato. Você pode falhar no ato, mas se a tua intenção era boa, é isso que Deus está contando. Porque Ele sabe que o falhar faz parte de fazer algo. Faz parte. Muitas vezes a gente falhou com intenções boas. Eu discordo que essa questão de boa intenção o inferno está cheio. Ao contrário, de boa intenção o céu está cheio. E o mundo é melhor.
Porque Jesus prometeu ao homem a paz, ao homem de boa vontade. E não ao homem perfeito, a paz ao homem de boa vontade. O homem que trabalha, que levanta, que luta, e que mesmo que errando, tentou dar o seu melhor. Porque Deus está vendo isso. Deus está em nós. Porque no final das contas, como diz Madre de Calcutá, é entre nós, entre eu e Deus. Não é com ninguém. Porque não adianta nada eu fazer, aparecer, e com outras intenções, e todo mundo achando que estou fazendo. Isso que nós devemos analisar. Porque são as intenções. A intenção que eu coloco naquilo, é como eu faço, como eu tento, como eu quero. É a intenção, não é o acertar ou o errar. Faz parte de uma escolha. Faz parte de uma escolha. Faz parte. E é melhor ser uma pessoa tentando do que um omisso não fazer nada. Eduardo, eu trabalho como assistente social, então faz parte do meu trabalho atender as pessoas e orientá-las e encaminhá-las. Então a gente vivencia muito isso no dia a dia, de você tentar orientar, tentar encaminhar, mostrar os caminhos, todos os possíveis caminhos necessários que ela venha a ter para ela mudar de vida, mas a pessoa às vezes ela é acomodada, a gente vê muito isso. Então não é que eu não orientei adequadamente a pessoa, a gente faz todo dia do mesmo jeito, mas há aqueles que ouvem, que vão em frente e voltam para nos contar que escolheram um caminho diferenciado e venceram, e há aqueles que escolhem permanecer daquela forma. Então, na profissão, pelo menos na profissão que eu exerço, é bem delicado, isso é bem puxado para a gente. Que nem você disse, às vezes a gente não está bem, mas tem uma porção de gente para atender. Então eu tento ficar bem, passar tudo que eu tenho de melhor e que seja feito o que tem que ser feito. Porque é complicado a gente trabalhar com as pessoas. É complicado a gente trabalhar conosco, né? Eu acho que mais conosco do que com as pessoas. Eu acho que com a gente é mais difícil. Também. Uma coisa muito importante é que todas as orientações, que eu vou citar muito Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, porque gosto muito e aprendo muito com eles, como gosto do Chico também. Mas o conselho, antes de ser bom para os outros, tem que ser para a gente. Certa vez me vieram perguntar assim, o que eu devo fazer para a ansiedade? A Madalena está aí? Não, é a segunda vez que eu estou contando essa história. Ela veio falar para mim, eu falei, Madalena, como é que eu vou falar de ansiedade para você, que se eu também sou ansioso? Como é que eu vou falar de paciência a você? Eu procuro me corrigir nisso. Eu procuro, porque eu acho que o conselho tem que ser vivenciado e não pode ser só bom para os outros, tem que ser bom para mim. Eduardo, você sabe a história do grande? Uma vez o pai levou o menino do açúcar. Do açúcar. Essa é ótima. Essa história é muito boa. Pode contar. A história do Gandhi do açúcar, né? O pai tinha um filho pequeno que comia muito açúcar. E o Gandhi, na Índia, ele passou a ser não só um líder político, mas também um líder espiritual. Então as pessoas admiravam muito o Gandhi pela postura dele, pela forma de tratar as pessoas. E essa criança gostava muito do Gandhi. E o pai, preocupado com a saúde do filho, porque comia muito açúcar, resolveu levar o filho para que o Gandhi conversasse com ele. E quem sabe o menino parasse de comer açúcar. Foi e levou. Aí a mãe contou toda a história para o Gandhi, e o Gandhi disse assim para ela, olha, vamos fazer o seguinte, daqui a um mês você volta. Mais ou menos isso, eu não sei o tempo, né? Tudo bem. Ela saiu, acredito, meio cabisbaixo, porque era só uma conversa com o menino, né? O que era uma conversa? Dizer, olha, filho, para de comer açúcar. Mas ela assim o fez. Passado um tempo, ela voltou. Então o Gandhi mandou chamar o menino
e olhou para o menino e disse assim: meu filho, para de comer açúcar, né? Açúcar faz mal, e isso, você vai ficar doente, você pode ter algumas doenças e tudo mais. Bom, com acabada a conversa, a mãe em particular conversou com o Gandhi e disse assim: mas espera um pouquinho, mas você não podia ter falado isso no nosso primeiro encontro? Aí o Gandhi, a resposta, né? Como é que eu posso pedir para alguém parar de comer açúcar se eu como açúcar? Como é que eu posso falar para a pessoa: ame seu marido, se eu odeio o meu? Como é que eu posso falar para a pessoa: ame sua esposa, se eu odeio a minha? Como é que eu posso falar para a pessoa: tenha paciência com o seu filho? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Uma certa vez uma pessoa disse para mim: Eduardo, eu erro tanto, né? Bato cabeça, eu tento mudar. Isso não é hipocrisia? A resposta, né, no edital do lado falou: não, diz a ele que isso não é hipocrisia, porque ele está tentando. Agora, falar para o outro e você não tentar pelo menos fazer, pelo menos se esforçar, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Então a gente começa conosco. A gente começa na nossa casa mental, nas nossas emoções. Não adianta eu cobrar do outro, eu tenho que cobrar de mim. Eu estou fazendo a lição de casa, eu estou fazendo aquilo que eu preciso cumprir com a minha consciência. Não tenho que ser lá zelador do outro, tem que ser meu. E isso é uma coisa que eu aprendi a policiar. Antes de eu ficar julgando fulano, analisando, eu procuro analisar: será que eu não faria? Será que eu escorregaria? Porque eu também não sou um bom conselheiro, até porque muitos dos conselhos eu estou tentando, e outros nem ainda estou vivenciando. Então, para ser verdadeiro, para você ser verdadeiro, você tem que vivenciar aquilo. Eu só posso falar para alguém a partir do momento que eu estou vivenciando. Estou batalhando, mas estou vivenciando. Estou lutando comigo. Eu sei que é difícil, posso até dar uma orientação, pautado na minha experiência de sofrimento. De sofrimento, não é de capacidade intelectual, não. Porque caminho e receita e de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Está cheio. E para educar os filhos dos outros também. Para educar os nossos, a gente não dá conta. Então nós precisamos voltar para nós. Voltar, porque aí é verdadeiro, aí a coisa faz sentido. Aí faz sentido, porque sou eu em primeiro lugar. Eu estou tentando vivenciar isso. É o que eu falo para as pessoas. Eu não dou conselho. Eu não dou conselho. Porque conselho não se dá, né? Ou você vivencia ou você não. Eu não vou falar de uma coisa que eu suponho, que eu acho. Esse cuidado a gente precisa ter. A gente precisa ter. Eu não vou falar de receita para emagrecer para ninguém, sendo eu gordinho, né? Como é que eu vou falar para o outro: emagreça, come salada, se eu não como salada? Como torresmo? Difícil, né? Carne seca, né? Pastelzinho. Não sou hipócrita, não posso ser hipócrita, não posso ser hipócrita, né? Eu acho que eu tenho que cuidar da minha saúde, de mim. O outro. Eu posso orientar, eu posso ajudar em algum outro fator. Olha, tome cuidado com a língua se eu não vigio a minha, né? Você está julgando, mas se eu não vigio a minha, como é que faz? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Isso é falsidade. Agora, quando você está tentando, não. É o que aconteceu uma vez com o Medrado, fazia palestras e palestras, né, o orador espírita, e certa vez ele, muito chateado, muito desanimado, disse que o doutor Bezerra se prostrou do lado dele e disse: o que está acontecendo, que você está assim? Ele falou: doutor Bezerra, eu falo do Evangelho, falo isso, falo aquilo, falo, me esforço, vou para lá, vou para cá, me dedico, mas eu não consigo viver isso 5%. Ele falou: mas você está se dedicando?
Você está se esforçando todo, então ele falou, uma hora você vai viver. Seria hipocrisia você falar e não estar vivendo isso, e não tentar viver isso. Esse cuidado a gente precisa ter. E outra coisa, cada um tem seu caminho. Eu não estou dizendo que o meu caminho seja certo. Eu não sei as escolhas, eu não sei as provas de cada um. Eu sei as minhas, gente. Eu sei as minhas. E as minhas bastam para mim. Dos outros, cada um tem que responder pela sua. O caminho que vai tomar, o caminho que quer seguir. Existem muitos caminhos, eu não posso dizer que o meu caminho é o certo. Esse cuidado a gente precisa ter também. Não posso dizer que esse caminho é o certo. Esse caminho é o certo, eu não sei a necessidade, eu não sei o que precisa, eu não sei. Né? A nossa, talvez, orientação, ela tem que ser universal, ela tem que ser pautada sempre nos ensinamentos de Jesus. O amor, o perdão, e tentarmos vivenciar isso. Agora, o caminho que cada um vai entregar é o caminho de cada um. Mas que cada um vai descobrir esse Deus em si próprio. Isso é o mais importante. Então, nenhuma das ovelhas se perderão. Todos nós um dia vamos encontrar o caminho que tem que ser encontrado. Agora, quantos caminhos? Existe um só? Não existem vários. O importante é que eu me preocupo com o meu. O que eu estou fazendo do meu? Para onde que eu estou rumando? Quais são as minhas escolhas? Porque, eu volto a dizer, o exemplo arrasta. O exemplo nosso de tratar as pessoas de forma diferente. Não precisa dar sermão. Tratar com amor, um olhar, um toque, uma boa tarde, um bom dia, gentileza, suficiente. E percebi isso também, que eu não preciso dar sermão a ninguém, orientação para ninguém. Um simples olhar, um toque, às vezes é suficiente para acalmar o que a pessoa precisa naquele momento. Se eu servir de bom instrumento, ótimo. A gente não precisa se arrastar em sermões. Carinho, nós precisamos de mais carinho. Menos fala e mais carinho. Menos fala e mais amor. Não precisa muito. Volto a repetir, essa menina que deu uma agasalho, ela simplesmente não falou nada. Mas o gesto, o que ela fez, falou muito para muitas pessoas. Amor, porque colocou amor, aquilo foi o suficiente. É o que Jesus fazia. A gente acha que Jesus estava louco de ser amor. Jesus falava muito pouco. Jesus falava muito pouco e fazia muito amor. E é assim que nós temos. Gandhi falava muito pouco, Chico falava muito pouco, irmã Dulce. Não precisamos falar muito para espalhar amor. Nós precisamos ser o amor em nossos atos. Isso é escolha. Porque senão a gente fica muito no blá blá blá. Eu faço, eu isso, eu aquilo. Espera um pouquinho. Tudo que você está fazendo e falando, foi-se embora. Foi-se embora. A mão direita ficou sabendo, a esquerda também, foi-se embora. Não preciso falar. Se eu estou falando é porque eu estou precisando de aplauso, eu estou precisando de reconhecimento, então eu estou no lugar, então eu estou no lugar errado. Ou estou vivenciando a espiritualidade de modo errado. Não preciso de nada disso, porque no final é entre eu e Deus. E é o que eu fiz na calada do silêncio. Não preciso divulgar nada. Eu preciso levar o amor. Ponto. Isso é o suficiente. A questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Pergunta Kardec, né? Por que não escolher as provas menos penosas e sim as mais difíceis? A resposta: para nós que estamos encarnados, sim, né? A gente está encarnado, é claro, tudo muito limitado, estreito, um corpo de dor.
corpo que gera muita dor é o instrumento da dor. E a dor não é a dor de sofrimento, é a dor de compreensão, porque se eu não tivesse dor no corpo físico, eu não saberia se eu estou doente. Se eu não tivesse a patologia emocional, não sentisse isso, eu não saberia que poderia adoecer emocionalmente. Então a dor também tem uma outra ótica nessa questão. Então para nós que estamos encarnados, a gente quer que a coisa seja leve mesmo. Para que muito sofrimento? Por que tem que ser tão penoso assim, né? Mas ele fala, mas para o espírito, para nós que um dia estivemos na erraticidade e tivemos um contato de forma consciente com a nossa consciência e com os nossos mentores espirituais, nós imploramos, suplicamos para encarnar com fulano, para passar por certas provas e expiações. Nós suplicamos, nós rogamos a Deus essa oportunidade. E aí, quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece. A ilusão da matéria desaparece, né? Volto na minha fala de início, que a gente acha que para ter sucesso ou ser bem sucedido, eu tenho que ser um indivíduo que tem uma posição social, um bom emprego, um bom carro, né? Uma boa casa, uma boa aparência. E na verdade, nós compreendemos que para se ter sucesso realmente na vida, nós precisamos nos conhecer e sermos felizes com aquilo que no qual faz parte das nossas provas e das nossas expiações. E agradecer a Deus pelas dificuldades da vida. Nós espíritas não gostamos do sadomasoquismo ou do masoquismo, né? Falar o espírita é sadomasoquista, gosta de sofrer. Ao contrário, nós compreendemos o valor da dificuldade. Nós compreendemos o valor da experiência que no qual gera essa dificuldade, porque purifica nossos espíritos, purifica nossa alma, purifica as nossas emoções, e quem se vence no final das contas somos nós próprios, e nos vencemos, que saímos daqui melhores, leves, felizes, com paz de espírito, paz de consciência, do dever cumprido consigo próprio. Consigo próprio, também não é com ninguém, é consigo próprio. Aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a tolerar, se expressando nas pequenas coisas esse amor que Deus nos dotou. Essa é a grande lição. Nós estamos muito presos com grandeza. Nós achamos que o que tem valor é gestos monumentais, e não é. O que tem valor é gestos que no qual nós colocamos toda a nossa emoção, todo o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso bom dia, a nossa gentileza. Isso tem valor. O resto não tem valor. Construir uma casa espírita não tem valor. Não tem valor. Não se assuste com o que eu vou falar. Ela só passa a ter valor, essas paredes, tijolos de pedra, quando a gente vive Deus na alma. Aí sim isso que passa a ter valor. A gente acha que para a oração funcionar, como disse a nossa irmã aqui, eu preciso ir em tal lugar, preciso fazer tal viagem ou isso. Não. A oração, para funcionar, eu preciso ter amor, eu preciso ter fé. Em qualquer lugar Deus vai me ouvir. É isso que nós precisamos entender e sair dessa mania de grandeza que no qual nós temos na nossa consciência. Nós temos que ser, os gestos simples, feitos com amor, eles são extremamente sofisticados. E eu vou falar uma coisa para vocês, hoje é raridade. Quando eu vejo um ato de gentileza, eu falo, é diferente, esse é diferente da regra. Esse é diferente do padrão. Porque isso é raridade. É raridade. E nós somos capazes de muito mais. Se a gente não dá o mínimo, como é que a gente pensa em dar o máximo?
Se nem no mínimo como nós conversamos. Então nós temos que diminuir o nosso ego, temos que diminuir essa grandeza que nós impomos para valorizar a caridade, para valorizar o que nós fizemos. Ao contrário, deem com amor, orem com amor, façam com amor, porque sem amor nada disso vale. Nada disso vale. Volto então a falar, vamos esquecer. E no final da nossa trajetória terrena, é entre nós e Deus. E Deus está na nossa consciência. Que possamos aproveitar do tempo que nós estamos aqui para aprendermos a sermos humildes, mansos, menos orgulhosos, presunçosos. Começa conosco. É conosco, gente. O trabalho não é com o outro, é conosco. O que mais me dá certeza nesses 20 e poucos anos de doutrina, não é o tempo que eu tenho de doutrina, mas o que mais me dá certeza e a convicção de estar aqui, que o trabalho que realizo é para comigo. É para comigo, é com as minhas emoções, com a minha educação, não é com os outros. Não estou fazendo para ninguém. Faço para mim e por mim. Talvez o que nos mantém uma longevidade dentro de um trabalho é ter essa consciência e ter esse entusiasmo. Porque a partir do momento que eu precisar falar o que eu faço, eu falo o que eu não faço. Eu falo das minhas mazelas, das minhas imperfeições. Porque é necessário que eu exponha as minhas imperfeições, as minhas mazelas, para que eu entenda o que eu estou fazendo de forma consciente. E assim a gente vai alimentando a nossa alma. E assim nós não precisamos de aplauso, não preciso de reconhecimento, de agradecimento de ninguém. Porque no final é entre nós e Deus. Que Jesus nos abençoe.